Aqui está uma análise dos erros, em compreensão do movimento relativo. A questão central é o mal-entendido do movimento relativo. A Lua orbita a Terra de oeste para leste. Este é seu verdadeiro movimento orbital. No entanto, a própria Terra gira de oeste para leste, muito mais rápido do que a órbita da Lua. Essa rotação faz com que o movimento aparente da Lua seja de leste para oeste, conforme observado da superfície da Terra. Pense nisso como uma pessoa caminhando lentamente para frente em um trem que está se movendo rapidamente para frente. Para alguém fora do trem, a pessoa está se movendo para frente, mas para alguém no trem, pode parecer que a pessoa está se movendo mal ou até mesmo se movendo para trás em relação ao vagão do trem. Falsa dicotomia. A passagem cria uma falsa dicotomia ao afirmar que um objeto não pode se mover em duas direções opostas ao mesmo tempo. Embora seja verdade que um objeto não pode se mover em duas direções opostas simultaneamente em relação ao mesmo ponto de referência, ele pode ter movimentos diferentes em relação a diferentes pontos de referência. Falácia da observação como única verdade. Embora a observação seja crucial, ela deve ser interpretada corretamente. A passagem eleva incorretamente a observação simples e superficial sobre um modelo mais complexo e preciso do sistema solar. Não sequitur. A conclusão de que a Terra não é um globo não decorre da premissa sobre o movimento aparente da Lua. O formato da Terra não tem nada a ver com esse movimento aparente. Em resumo, o argumento não leva em conta a rotação da Terra e o conceito de movimento relativo, levando a uma conclusão falsa. Vamos analisar os erros, mal entendidos sobre período orbital versus observação diária. A passagem confunde o período orbital da Lua, aproximadamente 28 dias, com seu movimento diário aparente. A Lua realmente parece se mover no céu diariamente, mas isso é uma combinação de seu próprio movimento orbital e da rotação da Terra. O período de 28 dias se refere ao tempo que a Lua leva para completar uma revolução completa ao redor da Terra, não ao tempo que ela leva para cruzar o céu uma vez. Interpretação errônea de ficar para trás. A passagem interpreta mal a ficar para trás da Lua em relação ao Sol. Esta é uma observação correta. A posição da Lua em relação ao Sol muda diariamente, e é por isso que vemos diferentes fases da Lua. Esse ficar para trás é um resultado direto do movimento orbital da Lua. Não significa que a Lua esteja se movendo na direção oposta. Lógica falsa e non sequitur. A passagem argumenta que como o movimento diário aparente da Lua não corresponde ao seu período orbital e como ela fica atrás do Sol, isso de alguma forma refuta o formato esférico da Terra. Não há conexão lógica entre essas observações e o formato da Terra. O formato da Terra e a mecânica orbital da Lua são conceitos separados. A afirmação de que a Lua caindo atrás do Sol não constitui uma revolução é incorreta. A Lua caindo atrás do Sol é um resultado direto de sua revolução ao redor da Terra. Confiança em observação mal interpretada. Mais uma vez, a passagem se baseia em uma observação superficial e interpreta mal essa observação. Em essência, a passagem interpreta mal conceitos astronômicos básicos e usa lógica falha para chegar a uma conclusão incorreta. A diferença entre o período orbital da Lua e seu movimento diário observado é a chave para entender por que o argumento desta passagem é falho. Análise das reivindicações. Meridianos são linhas retas. Isso é fundamentalmente incorreto. Em um globo, meridianos são linhas de longitude que convergem nos polos. Eles não são linhas retas, mas sim semicírculos. Impossibilidade de circunnavegação norte-sul. Isso também é incorreto. Pode-se viajar do Polo Norte para o Polo Sul e voltar. Esta é uma jornada seguindo o meridiano. Meridianos não têm graus, no sentido circular. Esta afirmação é baseada em um mal-entendido sobre como latitude e longitude são definidas. Longitude. A longitude é medida como a distância angular, geralmente em graus, a leste ou oeste do meridiano principal. Como o meridiano principal e outros meridianos são semicírculos que conectam os polos, eles formam ângulos nos polos que são usados para definir a longitude. Latitude. Latitude é medida como a distância angular, geralmente em graus, ao norte ou ao sul do Equador. O Equador é um círculo, e a latitude é medida como um ângulo do centro da Terra. Suposição dos astrônomos. Os astrônomos não supõem algo falso. Eles usam princípios geométricos estabelecidos com base na forma esférica, ou mais precisamente esferoide oblato, da Terra. Os graus de latitude e longitude são bem definidos e consistentes com as observações. Vantagem da filosofia zetética. Filosofia zetética se refere a uma crença histórica em uma Terra plana, frequentemente associada a Samuel Hawbottom. Suas alegações são baseadas em interpretações errôneas e rejeição de evidências científicas estabelecidas. Conclusão: a Terra não é um globo. Esta conclusão é baseada nas premissas falhas descritas anteriormente. Resumindo, o argumento apresentado é baseado em mal-entendidos fundamentais de geometria e geografia. O conceito de graus de latitude e longitude é consistente com uma Terra esférica, e as alegações sobre meridianos serem linhas retas e a impossibilidade de viagem norte-sul são incorretas. A filosofia zetética é uma crença pseudocientífica que contradiz evidências científicas bem estabelecidas. Análise das reivindicações. Diminuição aparente de objetos elevados. Esta é uma observação correta. A perspectiva faz com que os objetos pareçam menores e mais baixos conforme a distância entre o observador e o objeto aumenta, aumentando o efeito. É aqui que está o erro crucial. Embora a perspectiva tenha um papel, ela não explica completamente o rebaixamento aparente da estrela do norte. A curvatura da Terra também contribui para esse fenômeno.
Interpretação dos astrônomos sobre a Estrela do Norte. Os astrônomos entendem que tanto a perspectiva quanto a curvatura da Terra fazem com que a Estrela do Norte pareça mais baixa à medida que viajamos para o sul. Perspectiva. A estrela parece menor à medida que o observador se afasta. Curvatura. Devido à curvatura da Terra, o ângulo entre a linha de visão do observador para a Estrela do Norte e o horizonte diminui à medida que o observador viaja para o sul. Isso ocorre porque o plano horizontal local do observador muda. Rejeição da explicação dos astrônomos. A passagem assume incorretamente que o rebaixamento aparente é devido somente à perspectiva. Ela ignora a contribuição significativa da curvatura da Terra. O efeito combinado da perspectiva e da curvatura é o que os astrônomos usam para explicar os fenômenos. Conclusão: a Terra não é um globo. Esta conclusão é baseada em uma falsa dicotomia e uma compreensão incompleta da física envolvida. Ela ignora a curvatura da Terra. Por que a curvatura da Terra é importante? A curvatura da Terra faz com que o horizonte do observador mude conforme ele se move. A altitude aparente da estrela polar está diretamente relacionada à latitude do observador. À medida que viajamos para o sul, a latitude do observador diminui, e o ângulo entre o horizonte e a estrela polar diminui. Este é um resultado consistente e previsível da Terra ser um globo. Resumindo, o argumento apresentado deturpa a compreensão dos astrônomos sobre o aparente rebaixamento da Estrela do Norte. Os astrônomos levam em conta tanto a perspectiva quanto a curvatura da Terra, e o fenômeno observado é consistente com uma Terra esférica. A conclusão do argumento é baseada em uma análise incompleta e falha. Eis o motivo pelo qual o argumento está incorreto. A gravidade atua em direção ao centro da Terra, em uma Terra esférica para baixo. É sempre em direção ao centro da Terra. Portanto, um rio fluindo para baixo está simplesmente fluindo em direção a um potencial gravitacional menor em relação ao seu entorno naquele local específico na esfera. Nível local. Os rios fluem de acordo com o nível local da Terra. Mesmo em um globo, há variações na elevação. Os rios fluem de elevações mais altas para elevações mais baixas dentro de seu contexto geográfico local. Isso cria a ilusão de rios fluindo em todas as direções em um mapa plano, mas, na realidade, eles estão sempre se movendo para baixo, em relação aos seus arredores imediatos e em direção a um potencial gravitacional menor. Nenhum cima e baixo universais. O conceito de um cima e baixo universais que se aplica a toda a superfície da Terra só faz sentido em um plano. Em uma esfera, essas direções são relativas à atração gravitacional local. O que é baixo para alguém no Brasil é cima em relação a alguém diretamente no lado oposto da Terra. O comportamento dos rios é inteiramente consistente com esse entendimento quando os princípios da gravidade são aplicados corretamente. Concluindo, o fato de os rios fluírem em várias direções não contradiz a Terra ser um globo. Eles sempre fluem ladeira abaixo no campo gravitacional local, movendo-se de áreas de maior elevação para menor elevação, eventualmente atingindo o nível do mar ou outro corpo de água. O argumento apresentado é baseado em uma compreensão falha da gravidade em um corpo esférico.